Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. E a luta contra o coronavírus continua sendo importantíssimo. A quarentena, hoje o ministro Mandetta finalmente resolveu afirmar que a quarentena é o que tem ajudado até o momento, fazendo com que diminua o máximo possível o número de uso de pessoas, de leitos nos hospitais por causa do coronavírus. Então isso tem sido muito importante. O ministro Mandetta também tem criticado, de certa forma, a postura do Jair Bolsonaro. Ele é favorável, sim, ao isolamento social. A quarentena tem ajudado bastante, tá? E é isso que é importante saber. O Mandetta aqui, ali a gente vê que ele tenta atender os interesses do Bolsonaro, mas ele também pressionado pelo sistema de saúde, pelos técnicos da saúde, pela responsabilidade que ele deve ter mesmo. Então, pelo menos até o momento, ele está fazendo alguma coisa interessante, né? A pressão do Bolsonaro é grande para que não haja esse isolamento, ele é contra esse isolamento. Ontem nós tivemos uma carreata ridícula dos riquinhos do país, uma carreata favorável à volta das pessoas para o trabalho, à volta à normalidade. E pasme, a carreata, estava todo mundo com os carrinhos que eram no mínimo em torno de 200, 300 mil reais, cada um riquinho dentro do carro, inclusive com máscaras, inclusive não podiam sair do carro de jeito nenhum, e todos pedindo a volta à normalidade. Esse momento demonstra claramente o que significa a nossa elite podre brasileira, a nossa elite mesquinha, covarde, canalha, elite canalha que cada vez mais demonstra o que significa ela, o que é que ela pensa do pobre, do ser humano, que só estão preocupados com ele mesmo. E vamos então iniciar aqui. Eu vou mostrar para vocês a principal notícia aqui sobre o Covid, né, que diz aqui no site do UOL: o Covid-19, Mandetta destoa de Bolsonaro e defende o isolamento no Brasil. Muito importante aqui. O resumo da notícia é que hoje o ministro Mandetta falou em importância de parar, ele assumiu isso. A gente via que aqui e ali ele estava recuando nessa história, mas ele entende a importância de parar, apenas faz um ressalvo de que precisa ser uma coisa de maneira equilibrada, mas ele mostra que se não fosse essa quarentena que já aconteceu, mesmo com alguns problemas, se não fosse isso, o sistema de saúde já tinha colapsado. Ele imagina, inclusive, ele calcula, na verdade, não imagina, ele calcula que abril e maio serão os meses de picos dessa doença e que exatamente se não houver essa quarentena, principalmente a partir de agora, a coisa piora ainda mais. O discurso se opõe à postura do governo federal que quis fazer campanha. O Brasil não pode parar. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro foi proibido de fazer essa campanha que ele disse que estava fazendo campanha. A Secretaria da Comunicação também afirma que não estava fazendo campanha, mas estava sim. Os seus filhos já estavam divulgando nas redes sociais a campanha O Brasil Não Pode Parar, como se fosse tudo voltar à normalidade. O Mandetta destaca também que essa proposta, por exemplo, da verticalização da quarentena é uma coisa que não funciona, até mesmo porque, por exemplo, se abre as escolas, as crianças vão chegar em casa, tem os idosos em casa. E onde é que vão isolar esses idosos? Principalmente numa pessoa pobre, numa favela, por exemplo, onde tem famílias com 15, 20 pessoas numa casa. Imagine isso. Então é claro que isso não funciona, né? O Mandetta disse que o isolamento social abriu vagas nas UTIs, pois diminuiu o número de internações por acidente. Diminuiu bastante, inclusive, esse número de internações. Então essa quarentena já tem sido importantíssima. O ministro da Saúde também se opôs ao discurso de que H1N1 não gerou reação equivalente, porque os bolsonaristas, os bolsominions, a família Bolsonaro,
o gabinete do ódio estava utilizando esse discurso aí de que H1N1 não teve muita repercussão, inclusive na mídia, porque era o PT, porque o Obama estava no poder. Na verdade, o Mandetta ele não criticou diretamente o Bolsonaro, ele até elogia o Bolsonaro em algumas coisas, uma preocupação com a economia, por exemplo, mas reconhece a gravidade do momento e ele disse que não se compara essa doença, por exemplo, do coronavírus com H1N1, está muito longe, inclusive a questão é muito mais grave. H1N1, por exemplo, logo no início descobriram vacinas, se teve controle, então a questão não é essa. A questão é muito mais séria, é preciso considerar a quarentena, que é fundamental. Ele afirmou que o Covid-19, que é o Covid-19, que é o coronavírus, traz riscos mesmo também para jovens. Então não tem essa história, o jovem ele é super-herói. Primeira coisa, mesmo que não trouxesse, que já está claro que traz, inclusive tem vários jovens brasileiros infectados, mesmo que não trouxesse, por exemplo, os jovens seriam vetores também, transmissores. Então não existe essa de que os jovens estão imunes, então vão só guardar os velhos, isolar os velhos. Não existe nada disso. É muito preocupante, por exemplo, quando um presidente da República não assume essa responsabilidade da importância da quarentena. Inclusive teve 3 governadores que chegou a seguir os passos, o conselho do Jair Bolsonaro, né, o de Santa Catarina, de Roraima, se não me engano, e do Mato Grosso, e que está querendo abrir o comércio, e nós estamos agora no momento mais crítico, então isso é muito sério, tá? E não dá para brincar. E aí, por fim, nós temos aqui no site do Globo, nós temos o seguinte, né, nós temos mostrando que, vou destacar aqui para vocês, aqui no site do Globo, diz o que o Brasil, nesse momento, tem 114 mortes e 3.904 casos confirmados de coronavírus. São Paulo é o estado mais afetado, com 84 mortes, e o Rio vem em seguida com 13 mortes, segundo o Ministério da Saúde. Por esses dados aí, você pode até pensar, tá vendo, olha, tem pouca coisa, então isso é muita pouca coisa. Se morrer uma pessoa já é um problema. Imagine 114 mortes. Imagine a possibilidade de passar para 1.000, de passar para 5.000, 10.000. Tá? Então não dá para brincar com esse tipo de coisa. Não dá para se comparar, é porque tem isso, porque tem aquilo, o HN1 não foi assim. Tá? Não dá para levar na brincadeira, é uma coisa muito séria. Então o avanço do coronavírus está aí em todos os países que já tiveram o coronavírus. A importância da quarentena é seríssima. Então, por exemplo, essa campanha do Bolsonaro que ele estava anunciando, colocando nas redes sociais assim, de maneira subliminar, mas estava colocando, ela foi proibida pela justiça, porque é contra a saúde da população. Então tem que ter quarentena sim, temos que ter responsabilidade. Isso é que é a questão, isso é um fato. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de ativar o sininho para receber nossas novidades. Também acesse a nossa playlist de sociologia, política, atualidades e muito mais. Até mais.